acredito, não espiritualizando tudo, mas eu acredito muito que há uma guerra invisível, né? Às vezes eu falei, Senhor, às vezes eu sinto, né? Repito, não estou espiritualizando tudo, mas eu vejo, eu tenho certeza que há um mundo que é invisível, que nós não vemos, mas há realmente uma guerra espiritual pela nossa alma. Pelo menos eu vejo isso na minha vida, né? Eu acho que o diabo ele tem um ódio de mim tão grande, mas tão grande, que a confusão que me vem às vezes é justamente para que eu não tenha clareza. Porque tem uma coisa que o Rafael fala que eu acho muito bonita, né, Rafael? Quando o dia que eu entender o que Deus me chamou para ser, ninguém me segura mais. Essa é a sua guerra. A minha guerra é essa, até Ele porque não eu quer que sempre você descubra quem você não é. quer, porque antigamente, gente, eu sempre dizia, antigamente eu pensava que era histeria cristã quando se falava da identidade, né? Eu até o presente momento sou homossexual, então hoje eu entendo que a guerra de Satanás é contra a identidade. Por quê? O dia que ele conseguindo tirar sua identidade, você não sabe quem você é. E se você não sabe quem você é, você vai ser qualquer coisa que te disserem. Tá entendendo? Coisa que você vai aceitar, qualquer amor que você vai entendeu? achar que é amor. Então, hoje, por isso que eu digo assim, eu tenho uma crise de identidade muito forte, né? E eu converso muito com Deus, né? Não sempre, não sou de ler a Bíblia muito, deveria, né? Eu sei que eu deveria, mas não sou de fazer isso muito. Mas eu converso com Deus, porque às vezes eu falo, Pai, quem eu sou? Porque nem eu sei. Tá entendendo? Então, hoje eu entendo que essa questão do LGBTQ e todas essas letras do alfabeto é justamente a brincadeira de Satanás mesmo, para tirar a sua identidade. Uma vez que ele te tira a sua identidade, ele consegue controlar seu pensamento. Esse é o jeito que eu vejo, tá entendendo? É mais ou menos isso. Cara, isso é polêmico demais? Comentário, não precisa postar. Não é polêmico. Não é polêmico, sabe por quê? O Renatinho falou uma coisa, que antes de Deus enviar a gente pra missão, ele prepara a gente, né? E nem sempre o preparo é no espiritual ali, tipo, na Bíblia, oração. Às vezes o preparo é nas experiências ruins que a gente passa. Exato. Então, assim, só as coisas que você tá falando aí pode mudar a vida de muitas pessoas que tá passando pelo que você tá passando, entendeu? Então, tipo assim, mesmo as nossas experiências negativas, Deus usa, né, pra gente fazer pra nos moldar, você fala, no nosso né? chamado. Porque assim, quando eu tava, antes de me converter, eu era promotor de festa, né? Eu fazia festas brasileiras. Tinha muitos amigos, as pessoas vinham porque queriam entrar de graça nas festas e tal. E tipo assim, quando eu me converti, eu vi que aquilo era na verdade um dom que Deus me deu de ser uma pessoa influente. Comecei a fazer eventos e os jovens vinham fazer evangelismo, os jovens vinham. Então era algo assim. Uma vez um amigo meu falou na igreja, o Ricardinho. Se ele estiver ouvindo, vou mandar esse vídeo pra ele. Você foi amigo de Deus, Ricardinho. Pra você, Ricardinho. Ei, meu irmão. Ei, vaso. O Ricardinho falou assim, Satanás, ele conhece os seus talentos. Yes. E ele sabe como você pode ser usado na mão de Deus. Então ele vai usar tudo aquilo lá no mundão, quando você não está com Deus. Ele vai usar tudo aquilo lá pro mal. Uhum. Que às vezes a gente acha que tá sendo pelo bem, mas na verdade ele tá usando aquilo pro nosso mal, entendeu? E quando a gente tá em Deus, todo aquele talento ele é usado contra. Né, pro propósito de Deus. Se você tem um chamado e você não atende, você entra em guerra com você mesmo, não é? Você Aí a tem que guerra buscar sua vem pra sua identidade. casa, né? Tipo, vem pra dentro de você, né? Eu vi uma coisa dessa na internet, que se você não atende ao chamado, né? Porque você tem um chamado, digamos assim, você não aceita esse chamado. Aí a guerra, ela começa com você. Aí ela já não é mais pra fora, é de dentro pra porque, fora. na verdade, Deus colocou algo, é aquilo que a gente tá falando da mensagem. Você tem algo dentro de você que Deus colocou, algo específico. Ele te chamou pra algo. E você começa a perceber esse algo e você não vai pra esse caminho, você vai começar a ter uma crise, mano. Entende? Você vai começar a não entender. Peraí, você vai pra outro caminho, você vai começar a estar perdido. E sem falar que aí você não tá bem em lugar nenhum, tipo, né? Porque eu não consigo estar bem no mundo gay, que os gays me odeiam. Eu não consigo estar bem no mundo hétero, porque os héteros não sei o que é. Então, assim, depende muito do ambiente. Claro que, obviamente, gente, depende do ambiente, né? Eu andei por ambientes que
Eu acho que Jesus ele não anda nesse tipo não, de irmão? ambiente. Porque se for para falar disso, então vamos falar dos ambientes errados? Sim, vamos. Porque Eu creio no Jesus que andava entre os mendigos e Também é leprosos, verdade. que recebeu a água de uma prostituta, né? Uhum. Que então eu creio que sim, que esse Que acho Jesus está em todos os lugares. Está em todos os Porque lugares. eu sei que no momento mais difícil da minha vida, no ambiente que eu menos esperava, fazendo coisas que eu menos esperava que um dia eu ia fazer, eu sabia que Jesus estava cuidando de mim ali. Eu sabia que é ali que ele estava presente. Até então, respondendo a tua pergunta, foi onde eu tive as melhores experiências da minha vida. Com Nossa, Jesus. agora você me fez lembrar alguma... porque eu já tive, por exemplo, né? Pode falar de droga, gente? Pode. Eu já tive, né? Na casa de um dealer, por exemplo, e eu olhando para aquele ambiente toda vez, né? Eu tinha essa crise dentro desse ambiente, falava: Jesus, me tira daqui. Tipo, esse lugar não é para mim. Bom, de fato, né? Acabou que eu fui expulso por justa causa do ambiente, então tá tudo certo. Mas eu tinha sempre, até mesmo drogado, embora eu não tenha tido muito tempo de contato com a droga, porque foi depois de velho, eu resolvi ter essa experiência, foi no lockdown aqui, né? Também isso aconteceu pela liberdade, porque esse é um país muito livre. Só que eu entendi uma coisa, que essa liberdade ela é totalmente falsa, essa liberdade que te aprisiona. Porque acho que a verdadeira liberdade é aquela que, por exemplo, o Rafael tem, você tem no sentido de eu posso me drogar, mas eu escolho não fazer. Você entende? Então, essa ideia que eu vou dizer Satanás, gente, ele usa da liberdade, por exemplo, esses países aqui, tudo é livre, tudo você pode fazer. Só seja tá livre. tudo certo, Só só seja livre. Só não faça o que está escrito na palavra. Praticamente livre. isso. Mas se você começar a fazer o que está ali na palavra, se você começar a descobrir quem você é, aí o negócio pega, mas eu acho que vender essa liberdade, na verdade, é só a chave da prisão. Isso aí entendeu? Tipo assim, todos os dias da nossa vida, o inimigo aí não vai brincar de ser inimigo. Satanás não vai brincar de ser Satanás. Ele não brinca não, né? E nem o Espírito Santo vai brincar de ser Espírito Santo. A gente tem livre acesso a isso. A gente tem autonomia para viver sobrenatural, para operar milagres, para plantar amor, para semear em todos os lugares que a gente estiver, para ouvir vozes. Tipo assim, um exemplo da voz do Espírito Santo. Eu tava me sentindo no auge na igreja, tipo assim, naquela essência de primeiro amor, sabe? Lendo a Bíblia todo dia e tal, onde vai eu escuto louvor, aquela pegada que ainda tô nessa pegada, mas já tem mais discernimento, vamos dizer. E eu tava jogando uma partida de futebol e o meu amigo, que virou meu amigo por conta disso, que era goleiro, quebrou a perna e o pessoal começaram a rodear ele assim, e eu falei: nossa, eu fui pra casa, mano. Nossa, você tá na igreja todo sábado, toda terça, você tá lendo a minha palavra, tá dizendo apegado comigo, e teu amigo lá quebrou a perna. Você não foi nem estender a sua mão lá pra ele? Que evangelho é esse que eu tô sendo na sua vida? Isso, a voz do Espírito Santo, pra você ver como a voz é pesada. Acontece isso também. Como você que falou que será que a gente fica se cobrando? Ou seja, eu falei: yes, nossa, que paulado peguei isso agora. Já aconteceu comigo, sabia? Que paulado coisa eu peguei. de eu estar andando na rua. E depois eu voltei pra casa, eu mantenho contato com esse meu amigo, falei: nossa, mano, tenho uma coisa pra te falar, mano. Eu sou cristão, assim, eu vi o que aconteceu contigo ali, o pessoal te rodeou, e eu saí correndo pra igreja, mano, que foi num sábado, me lembro. Eu saí correndo pra igreja, mas fui orar por ti, mas não consegui chegar perto de ti pra falar. Então eu quero orar por ti, eu quero fazer o propósito sobre a tua saúde, pela tua restauração do teu joelho. E quando você entrar na sala de cirurgia, você me liga, que Deus me colocou pra interceder pela cirurgia. E hoje em dia, ganhei ele pra Jesus, ele teve um milagre de Deus, que ele conseguiu se restaurar muito pouco tempo do diagnóstico dele. E eu tive essa experiência com o Espírito Santo, de sentir a voz dele e de entender que viver o evangelho não é só ir pra igreja, vestir uma roupa bacana, e se viver a igreja fora da igreja. Entendeu? Forte. Muito bom. Eu queria trazer uma experiência também. Vocês estavam falando aí sobre Jesus estar em todos os lugares, ele ir nesses lugares, né, que a gente acredita que não é um lugar para um cristão. E para ninguém, né? Para ninguém. E eu
me lembrei de quando, aqui em Londres mesmo, eu passei por muitas coisas, muitas experiências que a gente conversa aqui, que depois a gente é papo para outro podcast. Claro. Né? Ficar aqui. É vigília, vai ser a vigília. Mas eu tive uma experiência muito forte com Jesus. Por exemplo, eu estava na casa de uma pessoa, eu já tinha voltado pro Brasil, aqui em Londres eu me perdi aqui, fiquei 4 meses aqui, vim para fazer o intercâmbio, meio que me perdi aqui, fui pro Brasil, falei, não, vou pro Brasil porque não dá. Olhei pro céu e falei, Senhor, se eu me der 1% de chance, eu saio desse lugar, jogo tudo pro alto, largo apartamento, deixo tudo pra lá. Mano, eu senti no coração, isso foi na sexta. No domingo, eu já estava no Brasil. Aí beleza, cheguei no Brasil, meu cara. Fiquei 2 meses lá, que eu quase morri umas 3, 4 vezes. Porque você volta pra sua realidade. O Brasil não é amador. Tudo ali. Eu até fui com uma vontade de fazer o que era certo, de mudar de vida. Só que, mano, eu cheguei lá na minha realidade que eu já vivia antes, foi rápido. Dali eu... quase morri umas 3, 4 vezes, só de caída de moto. Eu aqui. Falei, vou voltar pra onde eu saí, eu não deveria ter saído. Vou voltar pra Londres. E aí, o problema tá na gente, né? Segurei um dia, 2, 3. Só que eu vim pra cá no verão, não tive lugar pra ficar de início. Aí fui pra casa de uma pessoa que eu conhecia, né? E dali eu tive que entregar, porque era apartamento da mãe de uma amiga. E dali eu fui pra casa de uma pessoa que vende coisas ilícitas, que era um conhecido. Mano, Welcome to London. Tudo aquilo que eu havia recusado veio. Uma experiência satânica. Querendo ali decidir que eu fizesse realmente um contrato. Vocês não vão entender muito bem agora, que é um papo para outro podcast, mas só queria dar o exemplo do que aconteceu ali, que realmente foi algo que eu decidi, eu ouvi. Eu sabia que tinha algo acontecendo espiritual, porque a gente percebe. Sendo que quando a pessoa veio até a mim, eu já vi que não era a pessoa. Era o espírito que me perseguia. Papo louco, gente. É louco. Isso é só pra quem tem fé, gente. É só pra quem crê. Sobre o mundo espiritual. E é real. É real. Né? Ainda mais num tempo como esse, não tem como você negar que o mundo espiritual existe. Eu sou prova viva. E ali, cara, eu percebi que estava acontecendo de novo aquilo que eu havia recusado, que eu havia voltado pro Brasil, sendo que eu ouvi uma voz diferente. Assim. Rafael, quem você é? O que você quer? Mano... Não é algo, tipo, natural, não é uma voz igual você tá falando, igual eu tô falando com você aqui. Eu ouvi Jesus falar comigo. Eu sabia que era ele. Ele tava ali naquela sala. Você tem noção? Enquanto eu tava vendo que aquele mesmo espírito tava naquele cara, usando aquele cara pra tentar me afrontar, eu percebi Jesus ali, mano. Nossa, eu cara. ouvi a voz dele. Então é uma experiência que não tem como eu tentar aqui falar, mas era ele. Só sei que na hora, olha, eu só ouvi e na hora... pulou da minha boca assim, não, eu aceito Jesus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. E papapá, e falando, e aceitando Jesus ali, falando. Eu falei, mano, que coisa louca. Na hora que eu aceitei Jesus ali falando, verbalizando, eu ouvi uma pressão, veio uma pressão sobre a minha cabeça. Então sai da minha casa agora. Não foi ninguém que veio me tirar dali. Foi uma voz que veio, uma pressão na minha cabeça. Sai daqui agora, sai daqui agora, sai daqui agora. Mano, simplesmente, eu não tinha nada. Eu cheguei ali sem nada. A única coisa que eu tinha é o quê? A certeza de quem eu era, de quem me chamou e da experiência que eu tive. O que eu fiz? Peguei minhas trouxinhas, meti o pé. De lá pra cá, começou o meu processo de transformação. E vem aquela leve pergunta, com certeza acho que veio sim. Que amor é esse? Aí a gente pergunta, aonde ele vai te tirar, meu irmão? Que amor é esse? Não importa onde você tá, não importa o que você tá vivendo. Só basta uma coisa. O seu chamado. Aquilo que tá dentro do seu coração. Não, eu não quero essa vida. Não, isso aqui não faz parte de mim. Igual eu perguntei pra ele, cara, se você pudesse escolher... Olha que eu perguntei. O que você faria? Você estaria nessa situação? Gente, eu falo isso desde que eu nasci, eu acho. Se eu pudesse escolher, né? Porque às vezes as pessoas falam muito de escolha, né? E eu não consigo ainda ver e entender como escolha. Porque se eu pudesse escolher, hoje em dia eu estaria casado com uma linda mulher e teria no mínimo 3, 4 filhos. Não 3, né? Porque 4 seria demais. Mas 3 filhos, porque eu sempre sonhei ser pai. Eu até às vezes eu brinco e falo, né? Mas eu falo... com verdade, que se eu falo assim, Deus, se eu fosse hétero e tivesse casado, eu seria um cristão maravilhoso, né? Porque o que mais me bloqueia não é nem o fato de eu ter caído nas drogas, não é isso. O que mais não, bloqueia, tá certo, gente? Bloqueia. A minha caminhada é a minha homossexualidade, porque eu sempre falo assim, não me faz eu viver uma vida de hipocrisia, ou seja, eu não quero casar com uma mulher só pra poder fazer feliz a sociedade, ou pra dizer, entendeu? Eu quero viver aquilo, até porque vai viver infeliz ela, eu
né? Mas também o meu desejo de pai não me dará um pai sendo homossexual. Gente, nada contra, só tô dizendo assim que eu não conseguiria viver com meu filho na escola sofrendo Sim, sim, a tua verdade. bullying. Ou, nossa senhora, até não consigo nem falar. Meu filho, não. Então, eu, né, abdico. Eu acho assim, ironia de Satanás isso, gente. Eu falo isso porque, gente, eu adoro criança. Eu poderia, tipo assim, meu sonho seria ser pai, sabe? Eu acho tão bonito aí ver família e tudo. Só que, de fato, eu não. Ainda não consigo. Rodrigo, essa sua sinceridade, a gente sempre conversa aqui, essa sua sinceridade é o que realmente coloca nesses ambientes e nesses lugares de transformação. E eu creio que o Senhor está fazendo algo sobre a sua vida mesmo. Realmente. Eu já compartilhei bastante. Eu já compartilhei bastante com você sobre o que eu passei. A nossa história, assim, eu também Tem caí nas similaridades. drogas, eu também tive problemas com a minha personalidade, com a minha identidade, me perdi mesmo. Tenho amigos aí me assistindo que sabem da minha história e que viram tudo acontecendo. Mas uma coisa eu entendi, cara. Eu coloquei no meu coração. Cara, quem Jesus é? O que Cara, ele fez? Conhece aquela música que fala então me tira o medo que me faz dizer Moisés suba em meu lugar? Já ouviu? Não Já ouvi ouviu essa música, não. Fala a tempestade é você, o vento forte é você. É tudo a sobre porta você. aberta, tudo sobre você. Depois tu escuta. Eu vou- Essa música fala sobre uma passagem da Bíblia em Êxodo, quando o povo de Israel tá no deserto, né? Os hebreus, né, na época. Eles estavam no deserto com Moisés. E Moisés era a única pessoa que tinha intimidade com Deus. O resto do povo não queria saber de Deus. E uma vez Deus chegou a Moisés e falou assim: Moisés, chama o povo pro pé do monte que eu vou descer lá. Eu quero falar com o povo, eu quero que o povo também tenha essa intimidade comigo. E Deus chegou e quando Deus desceu em forma de trovão, de vento, de tempestade. E o povo ficou com medo, mesmo sabendo que era Deus, mesmo ouvindo a voz de Deus. E o povo já vivia essa zona de conforto ali embaixo, né? Tendo Moisés que subia o monte para interceder por eles, para ter aquele relacionamento com Deus. E quando Moisés chegou no povo e falou, vão subir o monte, o povo olhou para ele e falou, não, Moisés, vai você, né? A gente confia em você, a gente acredita em você. E a galera ficou com medo de ter essa intimidade com Deus. E às vezes você fala que ora e fala, Deus, eu quero te conhecer. E Moisés, ele conhecia Deus. E Moisés pediu a Deus, deixa eu te ver face a face. Igual você pede a Deus. Eu quero mais, entendeu? E uma vez Deus passou ali, né, a presença de Deus na frente de Moisés. Deus viu... Nossa, é muito forte. Deus viu a glória de Deus ali. No cume do monte, né? Né, essa parte aí E, cara, a Bíblia fala que Jesus, ele foi tentado em tudo. tudo. Ele veio igual a gente, assim, carne, ele foi tentado em tudo. E isso inclui a homossexualidade. Por que não? Tudo é tudo. Entendeu? E ele venceu todas as coisas. Com certeza. E é sinal que, tipo, todas as nossas fraquezas a gente consegue vencer. Sim. E muitas das vezes a gente tá igual aquele povo ali com medo de subir o monte. Sabe? Porque a gente sabe que tem a tempestade, que tem o vento forte, sabe? Que nem você falou. Cara, os homossexuais me odeiam, os héteros me odeiam. Mas na verdade não é isso. É você que tá preocupado com a opinião dos outros. Ah, com certeza. O que o pessoal vai pensar de mim quando me vê com o microfone lá na igreja, entendeu? No púlpito. Pô, tá aí, né? Talvez é isso. Talvez acho que... Você tem que olhar pra Deus, subir um monte, independente do que os outros vai falar, independente das dificuldades que vai vir pela frente. Fazer igual Moisés. Deus, se ninguém quer, eu quero. Vou sentar lá, mostra-me sua glória. Eu tô aqui, mostra-me sua glória. Entendeu? E se você quer ter a família linda e quer realizar seus sonhos, eu também tive um certo ponto da minha vida que eu falei, pra mim casar é impossível. A vida que eu tô vivendo é impossível. E, cara, Deus faz as coisas que a gente acha mais improvável, Deus vai lá e faz. Ele é o único que gera expectativa naquilo que ninguém mais acredita. Não, mas por isso que eu me acho, tipo, nos olhos até dos outros, eu sou o improvável, né? Entendeu? Então, mas eu sei da intimidade, assim, que eu tenho com Deus. E às vezes eu falo, pai,
mesmo que ninguém acredite, né? Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Mesmo que ninguém acredite. Mesmo que ninguém acredite. Por que alguém tem que acreditar em alguma coisa? Pois é, também tem isso. Mas isso tudo entra na identidade, Rafa. Mas a única pessoa que precisa acreditar é você. Com certeza. Entende? Que foi o ponto que eu me peguei. Que era uma parada que sempre me pegava, era essa frase. Eu nasci assim mesmo. Sempre. O diabo falava no meu ouvido na primeira pessoa. Eu nasci assim mesmo. E eu repetia. Eu nasci assim mesmo. Então o quê? Falta de fé. Você vê, ele tava falando aquela coisa de Jesus. Olha só o pensamento, tá? Isso daí talvez até demais, mas ele tava falando lá com Jesus. Na minha mente, eu tô aqui presente. Na minha mente falou, mas você não é Jesus. Isso foi o pensamento que já entrou na minha cabeça. Eu tava prestando atenção no que ele falou e o pensamento que veio na minha mas você não é Jesus. Você tá entendendo? Mas você vê como é que é assim um pensamento? Uhum. Ele é rápido, né? Eu acho que tem uma defesa, uma coisa que tem realmente que ser desconstruída, como você fala. Pode ser um pensamento, pode ser um dardo inflamado também. Ali não, dado inflamado. Não, é dado inflamado. Ele sempre lança na primeira pessoa como se fosse você como pensando. se fosse o que eu tava falando, porque eu não tava então, pensando em responder nada. No deserto. Tipo, mas eu já escutei muito, mas você não é Jesus, você não é ele, você não tem que fazer isso. Não, você não é ele, mas você está nele, mano. Não, mas são esses os pensamentos que vêm, porque tem que falar de uma... É loucura, gente, mas tem uma luta mental, né? Pelo menos eu passo uma luta diária de eu comigo mesmo, sabe? Você já aceitou Jesus? Seu coração. Eu sempre então, sei. Olha, como eu digo, gente, eu às vezes eu falo, às vezes eu posso até entrar em contradição, acontece, como ser humano, mas assim, eu tenho a plena concepção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e de que é ele pronto, sabe? Sim. Entendeu? E essa revelação que a gente deu foi Deus. Não, claro. Assim como Pedro. Quando Jesus perguntou pra ele, quem eu sou pra você? Às vezes ele falou, tu és. Eu tive visão que eu dou risada e falo, Deus, para com isso, porque eu não consigo me ver dessa forma, mas eu tenho, tipo assim, eu vejo visão que eu digo assim, eu me vejo de uma forma que eu dou até risada. Eu falei, cara, não tem como ser esse cara, não. Vou te passar agora, aqui. Sabe? Entrando no assunto de missão e no assunto de identidade também, igual como o Léo falou, Jesus passou por um deserto e teve vários tipos de tentação e foi maior que tudo. Você acha que o inimigo apareceu ali para Jesus em forma de Satanás? Tu acha que Jesus viu o diabo e disse, o diabo? Claro que ele viu a presença do inimigo. Viu que o inimigo queria sabotar ele de todo tipo, com pão, e eu acho que, igual como eu vi baseando assim, igual como eu vi, eu acho que o diabo tava ali com a semelhança de Jesus. Porque de fato... Entendeu? Tipo assim, Nossa, Jesus tá aqui e o diabo tá com a semelhança dele. Tipo assim, aí fazia, tipo assim, assassinou uma criança com a imagem de Jesus. E Jesus olhava assim, nossa, eu sei que eu não fiz isso. Muitas das vezes será que essa voz é minha? Será que essa voz é de Jesus? Deserto, isso vem um discernimento, né? No dia a dia dele, até então, no nosso dia a dia. O inimigo, todo o tempo quanto mais a gente busca a Deus, esse é um caminho, por isso que digo que é um caminho estreito, não é um caminho de mil maravilhas, o reino de Deus. É um caminho que, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você tem que posicionar, você vai ter que renunciar, você vai ter que viver de fato, não por democracia, mas sim por presença. Para viver o sobrenatural de Deus, a gente tem que mesmo... Deus, ele não é democrático, não é democrático. Ele mesmo, tipo assim, a gente tem que perder para ganhar. A gente tem que perder para ganhar, entendeu? Gente, só uma coisa que eu queria pontuar para você é que realmente Jesus, ele nos chama para liberdade. Yes. Ele venceu para quê? É a verdadeira liberdade, né, Rafa, que a gente tá falando, né? Só que o que a Bíblia diz lá em Gálatas 5? Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E não se submeta novamente ao jugo de escravidão. Ou seja, você tem a liberdade, mas você vai escolher se você quer ser livre. Mas o que é a liberdade realmente? O mundo vem de uma liberdade que não é verdadeira. O mundo vem de uma liberdade que você pode fazer o que você quiser. Mas te agora, aprisiona. Ouse seguir a palavra e viver a liberdade a qual Cristo te chamou. Mas aqui também tem. Você não pode se submeter novamente ao jugo de escravidão, mano. Então, você dá o passo e vai na fé. É o id, né? Pega a minha palavra, pega o que eu vou falar contigo, eu vou te dar um caminho, tu segue ele
E agora vai de ti, querer viver comigo mesmo, saber quem eu sou na tua vida, ou tu vai querer fantasiar o teu caminho. Tipo assim, o meu caminho nossos caminhos, na verdade, é pesado, não é fácil a gente carregar a presença, não é fácil a gente carregar o ID, não é fácil a gente falar a palavra de Deus, não é fácil de falar, não, eu sou um varão valoroso, eu sou um homem de Deus, não é fácil, a gente tem que renunciar muita coisa, proteger a nossa imagem, proteger a nossa identidade e saber as coisas que nós fazemos. Como é que eu vou ganhar o inglês sendo que eu só sou bom com brasileiro? Meu coração só é voltado ao povo brasileiro. Tipo assim, o inglês tá aqui passando fome, o brasileiro tá aqui só querendo uma ajuda. Aí eu vou lá, só vou ajudar o brasileiro. E o inglês, só porque eu não falo a língua dele, só porque entendeu? Entendi. A linguagem do reino é uma só, né? A linguagem do reino é uma só. Você tem que só viver o amor de Jesus sobre todas as pessoas que estão ao teu redor. Tá. Você falou algo muito forte, que era de proteger a identidade. A gente tem que entender que, mesmo que quando a gente já está firme em quem nós somos, vai haver situações para que a gente duvide disso. Yes. O diabo vai usar de situações para que você duvide de quem você é, mesmo sabendo quem Exatamente. você é. Eu já passei diversas vezes situações, até mesmo na minha casa, com a minha família, com amigos, e coisas aconteciam para na minha mente falar, você não mudou. Uhum. Só que quando você entende a sua identidade, você tem que tomar posse daquilo. Você tem que acessar aquilo. Não, eu já sei quem eu sou, isso aqui não vai. Você fala pra você mesmo, não, é esse pensamento que eu tô, mas eu não sou isso. É esse desejo que eu tô, mas eu não sou isso. Eu não sigo isso. Então, é uma mudança realmente de mentalidade, uma mudança de caminho até você se tornar, como a palavra diz, o varão perfeito aí, que é uma coisa que, quando a gente encontrar Jesus, né, porque o pecado corre na nossa veia, mas nós não vivemos mais pela carne, nós vivemos pelo Espírito. E por isso, esse conflito. Então, o conselho que eu deixo para vocês hoje aqui é: vivam pelo Espírito, vão para a palavra, descubra quem Jesus é na palavra, e assim você vai ter uma vida de sucesso, uma vida de fé e ousadia nessa terra, porque Deus nos chama realmente para esse tempo. Se você está nos assistindo agora, Deus te chamou para esse tempo, para você ser um guerreiro, para você ir avante e a gente tirar o máximo de pessoas perdidas, porque no mundo as pessoas, elas não estão ali porque elas sabem, elas estão ali porque elas estão iludidas. Então você que consegue ver, você que consegue ter a visão espiritual, vai lá. Não olha aquela pessoa como ela está naquele momento, porque um dia eu estive drogado, um dia eu não queria nada, não queria ninguém, não queria saber de nada, estava mal, só fazia coisas erradas. Mas alguém me viu. Mas eu decidi, eu olhei para Jesus e falei: Jesus, se não for o Senhor, quem vai me tirar daqui? Entende? Então, quando você vê alguém numa situação difícil, alguém muito mal, contrariado, olhe para aquela pessoa com amor e faça por ela aquilo que você gostaria que fizesse por você. Né, Léo? Tipo assim, a gente não consegue entender o amor de Deus sobre a nossa vida, o amor de Jesus. A gente não consegue entender nosso crescimento como se fosse uma figueira crescendo no meio de uma vinha. Nossa, você tá no meio de uma vinha. A vinha, ela tem um cuidado especial. Ela tem um clima ideal, ela tem um ambiente, um solo ideal, ela tem um cuidado ideal, diferente da figueira. A figueira não precisa de todos esses cuidados, mas ela tá plantada no meio da vinha. Por ela crescer diferente, o que ela vai imaginar? Nossa, o dono da vinha vem buscar o fruto. E a figueira tá plantada ali. Não é para ocupar espaço, para se destacar no meio da vinha. Ela tem que frutificar. Ela tem que frutificar. O solo é ideal. O clima é ideal para ela frutificar. Essa visão de complexo de inferioridade, acho que todos nós temos. De crescer numa família errada, de estar no lugar errado, no ambiente errado, de ter crises. Nossa, será que só eu tenho essa crise? Por que essa crise está em mim? Por que meus caminhos são assim? Só que chegou o dono do terreno e fala assim: arranca essa figueira daí, que ela não tá me dando fruto. Arranca essa figueira. E o vinheteiro que cuida, que é responsável por cuidar, tem dois personagens: o que cuida da vinha e o dono do terreno, compreende? E ele fala assim: dá mais uma chance para ela, porque acho que eu envolvi muito cuidado com ela. Eu vi aquela figueira crescer, eu vi aquela figueira se preparar, eu vi ela criar os primeiros troncos. E me dá mais uma chance, me dá mais um ano, que eu vou cavar em redor. Ah, mas você já fez isso. Eu faço de novo.
tem alguém especial na nossa vida que está disposto a fazer de novo para que a gente venha frutificar. Então, Jesus, ele sempre pede mais uma chance na nossa vida. Ele deu um amor por nós. Não pra gente crescer com complexo de inferioridade. Tem um monte de vinha, mas ele quer fruto da figueira. Porque ele é o único que gera expectativa naquilo que ninguém mais acredita. Naquilo que ninguém mais espera. Ele é o único que gera expectativa. Então, que todo complexo de inferioridade venha cair por terra e você venha entender que você foi plantado no lugar certo, que você foi criado numa família ideal e Jesus que me encontrou, que gerou expectativa em mim, hoje em dia gera expectativa em você e vai ver você frutificar e florescer sobre essa nação. Amém? Amém. Amém. Fala aí, Rodrigo. Então, gente, o que eu posso falar? Qual é a mensagem que eu posso deixar? O que você pode deixar para essa pessoa que está passando pela mesma situação que você? O que você aprendeu nesse podcast aqui que você poderia frutificar, já que ele está falando de fruto, na vida de alguém que esteja passando a mesma situação que você? Que se dê tempo, né? Embora, às vezes, tempo é relativo, né? Porque às vezes parece que a gente não tem tempo, porque Jesus pode voltar hoje, amanhã, né? Então, assim, eu não sei se o que eu vou falar tá certo, porque, assim, repito, não tem muito embasamento bíblico, mas eu digo assim para essa pessoa, para não se cobrar tanto, porque essa cobrança dói, né? Essa cobrança dói, essa cobrança te faz fazer coisas não porque você quer, mas porque você se sente obrigado. Então, eu não acho que isso seja um caminho, você se sente obrigado a ser ou fazer algo, mas eu acho correto que você se pergunte, né? Faça perguntas. Isso é certo? Fale com Deus, tipo assim, eu falo muito com Deus, falo, poxa, pai, por quê? Por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? O Senhor, eu já falei assim com Deus e falei assim, pai, o Senhor é o Deus do milagre, né? Será que é só o Senhor fazer isso e acabou? Amanhã eu acordo e tô bem. Ele quer né? a prova. Você quer a prova de qualquer jeito. Não, eu não quero a prova. É, Eu quero um milagre. Eu não tô querendo mais. Eu não é nem prova, eu quero um milagre em mim, digamos assim. Só que aí Deus, ele fala assim. Ele diz assim, ele faz porque o natural é meu trabalho. Ele só trabalha no sobrenatural. Ou seja, ele não vai consertar o meu problema, mas ele vai me botar em lugares que possa fazer com que eu conserte o meu problema. Você entende? É sobre isso que eu quero deixar. Essa é a mensagem que eu posso deixar. Não faça tantas perguntas assim, Deus, eu quero que você... por que eu tô passando por isso? Pergunte quando você passar por alguma situação específica, assim... O que eu tenho que aprender com isso? Eu falo isso também, tá? Não, mas, tipo assim, quando vi a situação, o desejo, a coisa errada, alguma coisa, pensa, por que eu tenho que fazer isso? Quem eu sou? O que isso vai me gerar? Eu já fiz isso antes. Fez alguma coisa? Eu tive algum proveito disso? Então troca a pergunta. Não, até porque hoje... Começa com como, tarará. Vamos lá, esse profeta aqui, o Leonardo, que fez esse movimento aqui de reforma na Inglaterra, tem muita coisa pra acontecer. Leonardo, qual é a sua mensagem que você deixa pra quem tá assistindo? Pro corte. Mentira. Sem falar bonito. Começa com como? Começa com como? Assim, como eu já tenho. É o que eu vejo aqui, né? De nós falando, né? Pessoas sem cargos, sem títulos. Eu lembro quando eu comecei a ir pra rua evangelizar, comecei a fazer movimento com jovens. Eu fui muito atacado na internet por parte de pastores que falavam a internet deu voz aos tolos. Sim. Eles falavam muito isso, né? Atacando a gente, porque a gente no começo filmava, postava e tal. Eu nunca fui de falar muito, sempre fui dos bastidores. E, cara, e todos nós, como o Rafael sempre fala, todos nós carregamos uma mensagem, né? Por mais que, né, alguns de nós não acreditamos que fomos chamados, mas fomos. Então todos nós carregamos e a gente tem que usar os instrumentos que Deus deu pra gente pra, né, botar pra fora essa mensagem que a gente carrega. Então veja aqui que hoje Deus está dando uma oportunidade pra gente realmente chegar em pessoas que a igreja em si não daria oportunidade da gente, né, falar
o que a gente sente de verdade. Que é né? sobre isso, né? Falar o que, Né? que nós sentimos, nada mais, não é? Você acha que o pastor te daria oportunidade Não, eu hoje, nunca, na por- verdade, nunca tive, porque, Então, de fato, eu também nunca não. tive a oportunidade nenhuma, nunca pastor disse, não, Rodrigo, vem aqui, E não é conta nada alguma contra- coisa. Não, porque eu não não tô- falo bonito, eu não... Ah, eu não tô Gente, falando não, contra entendeu? a igreja, né? Aham. Porque a igreja tem um protocolo e a É. gente tem que respeitar Isso não é contra a O igreja, que tá, eu tô gente? A falando gente é que só... A igreja, às vezes a gente se prende ali naquele doutrina. Na mundo doutrina, que a gente acha que estrutura. se não chegar, a gente olha aquilo como uma carreira, que se a gente não chegar Uhum. um certo patamar, a gente não tem voz e não pode falar. E não pode falar, e É. te cala. E a gente se sente, né, não capaz Não de capaz, esse é o soltar sentimento. Pô, Rafa, que tem agora dentro você de nós. pôs uma chave aqui. Mas- É o sentir não capaz, o não digno que a gente não é digno anyway, mas assim, o não capaz de olhar assim, falei, entendeu? De não fazer um culto bonito falando, sabe aquela coisa que, entendeu? Não adianta, sabe? Tá, mas uma coisa que não entra na minha cabeça é se eu tô dentro de uma igreja e eu quero pregar ali. Gente, tem um palco lá na rua. Por que eu quero pregar dentro da igreja onde todo mundo já é crente? Não é pra isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou pra fora. Mano, vai pra ali, fica ali, se reúne, ora um pelos outros, se enche ali com os irmãos, dê as mãos, ora. E vai pra fora, mano. Caçar os caras que estão precisando. Pregar dentro da igreja é fácil. Ah, eu vou ficar ali, ele me dá a oportunidade. Top isso. Pastor, olha pra você, reconhece seu dom, seu chamado, te coloca pra pregar, legal. Mas aonde que você foi, Léo? Rápido. rua. Você percebeu a direção do Espírito, você foi pra rua, o quê? Pras pessoas que precisam, mano. E, cara, se você olhar pra Bíblia e pra história do cristianismo, ali em Atos, depois que eles receberam o Espírito Santo, Atos 3, né? No 2 eles receberam o Espírito Santo. Atos 3, saiu João e Pedro, foram pra onde? Pra igreja. Chegou na igreja, o cara paralítico ali no portão, ah, me ajuda. Cara, eu não tenho nem ouro nem prato, que eu tenho, te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E começaram a pregar ali. O que aconteceu? Foram expulsos. Foram presos. Aí tu olha pra história do cristianismo, reforma protestante. Os caras foram expulsos da igreja. Tinha que pregar na rua, do lado de fora. Ou Reforma seja- da igreja aqui na Inglaterra. Os caras eram expulsos de pregar na igreja. John Wesley expulso. George Whitefield expulso. John Wycliffe expulso. Os caras, todo mundo expulso. Tinha que pregar fora da igreja, porque não se encaixava dentro do padrão. Eu fui expulso e tá bom. Porque eu tô vivendo o que os caras viveu lá também. Entendeu? Eu já me retiro mesmo, porque Então, eu prefiro me retirar. Vai chegar o tempo do avivamento. E em nome de Jesus, eu creio que nós estaremos juntos nessa. Incluindo todos isso. nós. Amém. Eu Já acho que eu vou passou entrar. John L, Billy Gunn, outros grandes. E amanhã, quem será? Será que sou eu? Será que é você? Será Vamos que é o começar Renato? uma Será que é reforma. você? É isso aí. E é Mas, isso aí, gente. Obrigado, João. Obrigado, João. Pô, Juntos, Obrigado, gente. Obrigado João. É por nóis, esperar João. até agora e fazer pô, o... valeu. João, Deus Fazer isso abençoe. acontecer. O imensamente, João mano. foi bem paciente com a Paciente, gente hoje. né? Fez funcionar, né? Que O negócio fez acontecer, obrigado. Obrigado, Rafael, também, que veio aí. Estamos aí pra Renatinho. Não, Rodrigo. Deus. seus Porção followers. dobrada pro João. E obrigado a vocês aí que assistiu a gente. Obrigado, Fica tchau, com gente. Deus. Um abraço. 700 E é mil isso. pessoas. Valeu. É isso, gente. Valeu, Uma boa noite gente. pra vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Ah.